7h26, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha, a Secretaria de Cultura está preparando aí uma programação diversificada e gratuita para o Dia das Crianças. E para falar mais sobre esse tema, contar os detalhes, vou falar de novo com a Thea Morel. Olá, Thea. Me conta aí, então, Thea ainda se arrumando, mas a Thea já está me ouvindo ou não? Thea já está me ouvindo. Olá, Thea, tudo bem? Thea, está me ouvindo ou não? Oi, Thea, tudo bem? Essa programação realmente é muito extensa. Eu estava aqui justamente tentando conversar com a Carla Colares para ver sobre o que a gente ia falar. A Carla, que é da Secretaria de Cultura, né? E aí a gente vai tentar dar aqui um apanhado sobre os melhores momentos, as melhores atrações que a gente vai ter nessa Semana da Criança. Carla, a gente tem aqui, começando com o Centro de Convivência Madalena Arcidal. Tem programação de teatro e dança lá, né? Que vão estar concentradas de manhã ou à tarde? De manhã e à tarde. Bom dia a todos, bom dia, Dani. O Governo do Amazonas, a Secretaria de Cultura, preparou uma vasta programação para essa semana do Dia das Crianças. E no Centro de Convivência Madalena Arcidal, vamos ter teatro, 9 horas, e à tarde, às 15 horas, dança. Então, todos os dias no Centro de Convivência vão acontecer essas atividades. Outro centro de convivência que também vai ter atividades é justamente o Padre Pedro Vignolha, que fica na zona norte da cidade, né? Lá vai ter o quê? Lá nós temos um núcleo forte de teatro, que eles também vão fazer apresentações, né? E fora isso, fora esses espaços, outros equipamentos culturais também vão estar com programação, usina chaminé, com oficinas de artesanato, brincadeiras tradicionais, o Espaço Criança, o Museu Casa Eduardo Ribeiro, a Pinacoteca do Estado com o Pintando Sete, as crianças vão poder chegar a fazer pinturas, o Cantinho Baré no Museu de Numismática, que é o teatrinho de fantoche, que sempre é muito legal, e são programações permanentes, todos os dias tem, mas nós estamos divulgando essa semana para que as famílias tenham também opções de levar suas crianças durante a manhã e durante a tarde. Agora a gente não pode esquecer, né, Carla, da programação do Teatro Amazonas. Essa semana vai ser uma semana especial em que o Teatro Amazonas vai estar aberto praticamente todos os dias a partir de 6 horas da tarde. Na terça-feira eu tenho aqui que vai ter o coral do Liceu de Artes a partir de 18 horas e quarta-feira, que é Dia da Criança, tem uma atração super especial, né? Conta pra gente. Então, na terça-feira, dia 11, coral infantil, com o espetáculo Corpo e Mente, que é um espetáculo que traz toda a trajetória do coral infantil, das participações nos festivais de ópera. Então, a ópera é um teatro, então eles vão interpretar, eles vão usar instrumentos, eles vão cantar, né? E na quarta-feira, no dia 12, saltimbancos. Saltimbancos com 2 apresentações às 18 e às 20 no Teatro Amazonas com entrada franca. Bom, os Saltimbancos é uma peça do Chico Buarque, muita gente conhece, né? Só que essa do Teatro Amazonas vai ser um pouquinho diferente, né? Pelo que eu sei aqui, vai ser, na verdade, um elenco muito maior do que normalmente as montagens trazem para a peça dos Saltimbancos. Vai ser porque essa montagem vai trazer todos os núcleos de formação artística do Liceu, então música, dança, teatro, canto coral, então todos vão estar no espetáculo. Então o elenco também é realmente gigante, então vocês estão preparados mesmo para receber uma grande produção local de crianças e alunos dos cursos de formação artística do Liceu. Bom, para encerrar, tem aqui sexta-feira, Coral do Amazonas de novo. Viva Criança, essa atração eu gostei bastante, porque o Viva Criança, ele é bem específico, né? Não é só um coral infantil. Explica pra gente o que é o Viva Criança também a partir de 18 horas. Não, o Viva Criança, na sexta-feira, é o coral... esse é o Coral do Amazonas ou é o Coral do Amazonas? Coral do Amazonas, né? Então, o Coral do Amazonas traz o Viva Criança, que é um espetáculo que vai trazer no repertório músicas de desenhos animados e de programas infantis da década de 90 a 2000. Então, é para quem foi criança e hoje já não é mais, mas vai lá relembrar e levar seus filhos para também mostrar o que era, né, ser criança nessa década. E olha que os filhos até eles têm assim uma referência. Eu, pelo menos, assistia muito desenho animado. Mas o meu filho, ele conhece muita música de desenho animado, aquelas aberturas dos desenhos, né? Sempre faz muito sucesso entre a criançada. Só que dessa vez, na sexta-feira, vai ser interpretado
pelo Coral do Amazonas. Carla, muito obrigada. Dani, essas são as atrações que estão previstas, né? Uma grande e vasta agenda. E quem quiser ter mais informações sobre horários, locais, já que é muita coisa, pode acessar o site, né, da Secretaria de Cultura no cultura.am.gov.br. É isso mesmo, lá tem toda a programação e toda a agenda, Dani. Muito bacana, e a gente vai colocar também o link aqui no Facebook do Manhã no Ar para as pessoas conseguirem acessar mais facilmente. Quem não conseguiu anotar, mas eu concordo contigo, essa atração aí de interpretar a abertura dos desenhos com certeza é inusitada, é diferente, vai trazer inclusive voltar à infância os pais que vão acompanhar aí os seus pequenos. Obrigada pelas dicas, Té. Eu vou usar inclusive, hein? Vou usar bastante. Até a próxima. E agora a gente fala de futebol. O Fast Clube disparou na liderança do campeonato amazonense depois de uma vitória em Manacapuru. O Rolo Compressor venceu o Princesa dos Solimões por 1-0. Vamos ver. Os times entraram em campo separados na tabela por 2 pontos. E o Princesa de olho na liderança do campeonato. Já o Fast querendo se distanciar das demais equipes. Em um começo de jogo muito estudado, o primeiro a levar perigo foi o Fast, aos 12 minutos, com esse chute do atacante Peninha. Enquanto o Princesa tentava criar as chances de gol, o Fast se defendia e jogava no contra-ataque. Em uma dessas jogadas, Cassiano avançou pela direita e chutou forte, mas a trave salvou o Tubarão. As poucas vezes que o Princesa chegou no primeiro tempo, faltou pontaria. O segundo tempo começou agitado. O Fast buscou mais o jogo e deu abertura para o Princesa, que não soube aproveitar. E não tem aquele ditado, de quem não faz, leva? Foi bem assim mesmo. Após falha da zaga do Tubarão, Peninha do Fast dominou, saiu dos zagueiros e chutou para marcar. E terminou assim, Fast Clube 1, Princesa 0. E com esse resultado, o Tubarão de Manacapuru permanece com 20 pontos e dá adeus às chances de terminar esta fase na liderança. Resta para o Princesa a briga pela vice-liderança com o Nacional para poder mandar em casa o jogo da próxima fase. Fast foi mais competente, mereceu. Agora a gente tem que levantar a cabeça, temos uma semana cheia para trabalhar, para ir em busca de somar mais 3 pontos no domingo, para ir posteriormente a gente pensar nas semifinais, que é onde essas 3 primeiras equipes já estão. Já o Fast só depende dele para terminar no topo da tabela. Era um jogo muito complicado, né? Nós sabemos da força que é a equipe do Princesa jogando em Manacapuru. Fizemos um bom primeiro tempo, né? Usamos a arma do nosso jogo, contra-ataque. Por pouco não fizemos o gol ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo aconteceu, mais uma vez no contra-ataque, a gente definiu o jogo. E aqui na capital, 2 jogos movimentaram aí a 12ª rodada do Amazonense. No sábado, o Rio Negro enfrentou o Manaus. E no domingo, o Nacional voltou com tudo aí, de olho na liderança do campeonato. Vamos ver. Um jogo decisivo para as duas equipes. A derrota colocaria uma delas fora da disputa pela última vaga no G4. No primeiro tempo, o Manaus chegou com mais perigo ao gol do Rio Negro. O Galo criou pouco e quase não teve chances. Com mais volume de jogo, o Manaus abriu o placar aos 33 minutos com esse gol de Wesley Napão, 1-0 para o Gavião do Norte. Com a eliminação assombrando o elenco e a torcida, o Rio Negro voltou para o segundo tempo melhor. Passou a pressionar o Manaus até arrancar o empate, aos 26 minutos, com esse gol de Branco, depois de um cruzamento de Abuda, 1-1. O empate foi um bom resultado para os dois times, mas pelo menos manteve a chance do Rio Negro e Manaus chegarem à zona de classificação. No domingo, o Nacional enfrentou o São Raimundo na Colina. O Leão da Vila teve folga na última rodada e voltou mirando a liderança da tabela. Logo nos primeiros minutos de jogo, Careca, depois de uma cobrança de falta, marcou 1-0 para o Nacional. O Tufão da Colina tentou reagir, mas pecou muito no domínio de bola e sentiu dificuldades para chegar ao gol do adversário.
Já o Nacional mostrou ter mais controle da situação. No fim do primeiro tempo, o goleiro do São Raimundo sofreu uma falta e Careca acabou sendo expulso. Isso gerou uma pequena confusão na grande área. Com 1 a menos, o Nassa precisou fazer 2 modificações no segundo tempo. Já o São Raimundo esperou para mexer no time. Aos 27 minutos, Fábio Gomes derrubou o Joel dentro da área e o árbitro marcou pênalti. A cobrança, Charles bateu e ampliou o placar, 2 a 0. Com o resultado, Nacional chega aos 23 pontos e volta a encostar no Fast, que tem 2 a mais e segue líder do Barezão. Olha, 7h37, a gente volta a falar com o pessoal da rádio, meus colegas da rádio, Adeilson Buquerque e Adriane Diniz, que estão ao vivo lá no 93.1 e agora novamente ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar. Adriane, eu vou conversar com o Adeilson porque ele é o especialista em esporte. A gente estava mostrando agora, mesmo foi a rodada do Barezão nesse fim de semana. A briga agora acirrou, hein, Adeilson Buquerque? Pois é, acirrou, né? E a gente viu, inclusive, Daniela Sayag, nós tivemos aí a 12ª rodada do Campeonato Amazonense, completado, inclusive, nesse final de semana. Tivemos o jogo ontem, o jogo isolado entre São Raimundo e Nacional. O time do São Raimundo, mesmo jogando dentro de casa, tendo um fator preponderante, que é exatamente o apoio da torcida, não conseguiu fazer valer essas vantagens. No caso da torcida, dentro de casa, o Nacional com poderio ofensivo muito mais consolidado, acabou vencendo por 2 a 0. E essa partida de ontem à noite, lá no estádio da Colina, na zona oeste de Manaus, acabou completando realmente a 12ª rodada do Campeonato Amazonense. A gente ressalta que os 3 primeiros colocados, no caso, o Fast Clube, o Nacional e o próprio Princesa dos Solimões, que folga nessa rodada, já estão garantidos para a próxima fase. Porém, tem a briga lá embaixo, que daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais. O time do Fast Clube é que vem fazendo frente ali, por exemplo, a sua torcida, a torcida apoiando, incentivando. É o líder do Campeonato Amazonense. Dica de passagem, não é por qualquer maneira, mas sim tem realmente um ímpeto muito aguçado. Os atletas jogam juntos ali, o comando inclusive existe, que é do técnico João Carlos Cavalo. Mostra tanto que beliscou, por exemplo, pontos importantes na casa do adversário. Nesse final de semana, na rodada aí pela 12ª, o time do Fast Clube saiu de Manaus, foi até o município de Manacapuru e conquistou 3 pontos, vencendo o time do Princesa dos Solimões, que até nos últimos dias, nas últimas rodadas, era imbatível dentro de casa. Porém, o Fast Clube foi lá e realmente é um dos sérios candidatos também a buscar o título do Campeonato Amazonense. Venceu por 1 a 0, 3 pontos importantes que o garantiram na primeira ponta da tabela, na liderança do Campeonato Amazonense, agora depois da 12ª rodada. Agora, o Fast que vem aí de um jejum de décadas, né? 43 anos sem ganhar um campeonato. É isso, Adeilson? 43 anos, uau. Mas parece, pelo menos, que esse ano pode acabar isso. Na verdade, o torcedor até, né, Dani, não fica muito feliz, muito alegre, não se anima bastante pelo fato de o Fast no ano passado também fazer uma campanha assim até incomparável, né? Passou por cima de muita gente, mostra tanto que o nome dele é rolo compressor, porque fez bonito mesmo, principalmente na fase classificatória. Mas quando chegou na semifinal, acabou perdendo. Então frustrou muito essa torcida, porque fez um primeiro e um segundo turno assim fantástico, excepcional, vamos considerar, com goleadas, mas quando chegou na fase do mata-mata, na fase importante mesmo, acabou decepcionando e perdeu, foi eliminado. Esse ano, mais uma vez, o rolo compressor começou assim de forma muito mais equilibrada, até que tranquilamente, depois começou a aplicar algumas goleadas, como foi aquela de 10 a 0 no time do Nacional Borbense, mas mesmo assim a torcida não fica muito animada por esse retrospecto, de que o time joga bem, vence, conquista vitórias importantíssimas, faz assim uma boa campanha, mas na hora da decisão, do mata-mata, ele acaba ficando de fora. Então, tomara que isso possa mudar nesse ano e que o time do Fast Clube realmente acabe com essa seca aí de mais de 40 anos sem o título do Campeonato Amazonense. Inclusive, ele vem metendo goleadas importantíssimas. Deu 10 a 0 agora no Nacional Borbense, inclusive o mesmo 10 a 0 aconteceu em 84, né? E depois, em 2007, diante do Sul-América. Tomara que essas goleadas possam surtir, pelo menos, momentos oportunos e alegres para a torcida do Fast Clube que espera o campeonato deste ano. Tomara, né?
Olha, Deilson, a gente fez a reportagem, claro, do jogo do Vasco, né? Eu queria mostrar agora para quem acompanha a gente pela TV, para depois você comentar, e também quem acompanha a gente pela rádio vai poder acompanhar também. Ó, depois de duas rodadas, depois de duas derrotas, como a gente sabe, duas derrotas consecutivas, Paysandu e Náutico, né? A perda da liderança aí da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco então voltou a vencer na competição. O jogo foi aqui em Manaus, ele derrotou o Londrina por 1-0 e a gente queria mostrar então essa reportagem agora, depois a gente comenta. Vamos ver. Antes de começar a partida, os torcedores agitaram a Arena da Amazônia. No início do primeiro tempo, o jogo teve muitas faltas. Londrina do Paraná e Vasco não conseguiam criar boas jogadas. O Trem-Bala da Colina começou a reagir, mas o Tubarão, como é conhecido Londrina, não dava espaço. O time pressionou tanto que quase abre o placar. E as faltas continuavam. E numa dessas faltas o jogo mudou. Aos 27 minutos, Nenê cobrou com perfeição. Germano tentou tirar, mas acabou marcando gol contra. 1-0 Vasco. O lance não alterou o ritmo do jogo e o Vasco seguiu melhor, embora não criasse grandes oportunidades. Fim do primeiro tempo, 1-0 para o Vasco. No segundo tempo, o time carioca continuou pressionando. O Londrina do Paraná até que tentou reverter o jogo. Os jogadores tiveram muitas oportunidades para deixar tudo igual. Mas o Vasco manteve o domínio da partida. Fim de jogo, Vasco 1, Londrina 0. Os torcedores do time carioca ficaram satisfeitos com o resultado. Sim, adorei. É minha segunda vez que eu vejo e é a segunda vitória. Nós precisamos dos 3 pontos para sair dessa Série B e ir para a Série A. Eu acho que é time de Série A. Estou feliz. Eles sofreram críticas muito grandes aqui em Manaus. Foi magrinho, né? 1-0, mas está valendo. Vitória é vitória, né? Inclusive, como disse o Nenê, o importante não é jogar bom. Se der para jogar bom, futebol arte, faz jus, inclusive, a torcida que vai lá incentiva. Mas o importante mesmo são os 3 pontos. Ainda mais o Vasco que vinha de 2 derrotas, né, Adriane? É isso mesmo. O Vasco veio perdeu a liderança, inclusive tentava recuperar essa liderança, mas não conseguiu porque dependia do resultado do Atlético Goianiense. E aqui em Manaus ele tem um bom retrospecto. Ganhou 2 clássicos cariocas, né? Ganhou do Fluminense e manteve aí durante o ano de 2016, nas 3 visitas a Manaus, a 3ª vitória consecutiva. A torcida, desculpa, Dani, a torcida que ficou, por exemplo, a desejar, né? Nesses clássicos que a Adriane citou aí, pelo Super Series, logo no início aqui do ano, a torcida foi lá, incentivou, mostra tanto que o próprio Eurico Miranda ficou muito feliz, disse que o Vasco se sentia em casa, que a Arena da Amazônia era a segunda casa do Vasco da Gama, depois de São Januário, e disse que fazia questão de voltar a Manaus para fazer partidas aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi por isso que voltou. Porém, a torcida não foi nessa partida, tivemos pouco mais de 6 mil torcedores, realmente, pelo menos para os dirigentes, foi uma torcida assim, um pouco frustrante. É realmente uma bilheteria muito fraca para o time carioca, da envergadura do Vasco da Gama, ainda que esteja na Série B, mas é o Vasco, né? E a gente sabe que são grandes torcidas, junto com o Flamengo, junto com o Corinthians, que são assim torcidas apaixonadas que vão aonde o time estiver, né? Então, realmente é bem frustrante essa bilheteria. E apesar da vitória, o time do Vasco segue na 2ª posição da tabela de classificação, porque o outro adversário, no caso o Atlético Goianiense, acabou vencendo o Avaí por 3-0. Então, foi uma vitória importante. Os dois continuam brigando ali. O Vasco segue, mas tem tudo, sim, na minha concepção. Faltando aí pouco mais de 7 rodadas para terminar esse ano do campeonato da Série B, do Campeonato Brasileiro. Deve voltar, sim, para a 1ª divisão do ano que vem, Dani. E eu queria agora que vocês vão mudar de assunto do esporte, né? A gente vai comentar um pouquinho de trânsito. Houve um grave acidente nessa madrugada, é isso, Adriane? A gente tem informações? Como é que está na região? Houve alguma repercussão de trânsito? Já está tudo resolvido? Como é que está? Houve sim, Daniela. Foi por volta de 5h40 da manhã um acidente que aconteceu ali na estrada do aeroporto, em frente ao Teca 2, em frente ao posto Equatorial, Eduardinho. Um cruze, caiu ali na ribanceira, naquela parte. Foi preciso acionar o corpo de bombeiros para retirar as pessoas que estavam presas na ferragem. A informação que a gente
gente tem é que 3 pessoas estavam no veículo e elas foram removidas pelo Corpo de Bombeiro e aguardavam pelo resgate do SAMU. Ainda há pouco, em cerca de 10 minutos, o veículo foi retirado de lá por um carro guincho. A informação que a gente tem é de que as pessoas foram levadas para o hospital mais próximo da região, mas isso causou bastante lentidão, porque do lado do sentido centro da cidade não tinha como passar os veículos, estava interditado, já que existiam carros da polícia, do carro de bombeiros, e também eles estavam tentando retirar o carro que tinha caído ali naquela área. E do outro lado passavam os curiosos que paravam, tiravam foto, esse tipo de coisa, e isso deixou bastante lento o trânsito naquela área, mas nesse momento já foi normalizado porque o veículo já foi retirado do local. Adriane, essa área a gente sabe que é extremamente perigosa. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Velocidade, normalmente. Naquela estrada do aeroporto, as pessoas acham que tem que imitar o avião e disparar. Não, é incrível aquilo ali, entendeu? Vários acidentes acontecem, acidentes com gravidade. A gente teve, alguns anos atrás, inclusive, foi um acidente terrível, eu me lembro bem, de um ônibus que acabou se chocando com o carro, ou o carro se chocou com aquele ônibus, que vinha tripulação, né? Uma aeromoça acabou morrendo na queda daquela ribanceira. Todo mundo sabe que aquela pista ela é elevada, né? Ali é uma área de charco, tem muitos buritizais na lateral. Então, na hora que eles foram construir a estrada teve que ficar elevada. E por conta disso mesmo, a gente acha que é floresta ali. É floresta, mas bem mais embaixo do que o nível da pista. O que agrava muito um acidente. Quando a pessoa sai da pista, é uma pista estreita, né? É uma pista boa, né? Vamos dizer assim, para correr, porque não tem buracos, é sempre mantida de uma maneira correta ali a entrada da cidade. E as pessoas acham que aqui é pista de corrida. Quando acontece um acidente, não tem jeito, cai para fora da pista e cai na ribanceira, né, Adriana? É isso mesmo, Daniela. Algumas árvores, você vê já a copa, está na altura da pista, isso, a copa exatamente. Dessas árvores. Então, muita gente excede a velocidade. Aparentemente, nesse acidente, foi apenas um veículo, que indica que possivelmente ele perdeu o controle por estar em alta velocidade. Ainda bem que ninguém morreu até o momento, né? As pessoas foram socorridas, o Corpo de Bombeiros foi até o local, mas é uma área em que costumam acontecer muitos acidentes de fato, e a maioria deles por excesso de velocidade e muitas vezes com aquela combinação perigosa de álcool e volante. Adriane Diniz, Adeilson Albuquerque, muitíssimo obrigada aí. Ótima semana para vocês e para todo mundo que acompanha a gente também pela rádio A Crítica 93.1. Até mais, Dani. Tchau, tchau. Até a próxima. Olha, ginastas do Amazonas conquistam ouro no Sul-Americano de Ginástica Rítmica na Colômbia. A gente tem aí as imagens para você. A competição que começou na última quinta-feira na cidade colombiana de Paira reuniu 230 atletas de 7 países. Paipa, o nome da cidade. O Brasil conquistou aí 3 ouros nas apresentações de conjuntos e uma dessas foi com as nossas meninas, a Ana Clara Mendes, a Camila Cunha, a Evelyn Lamego, a Isabela Lira e a Raica Tomé. A técnica é a Fabrícia Viana e as amazonenses que representaram aí o Brasil na categoria pré-infantil. A apresentação do grupo foi toda inspirada num desenho da Disney, Nem que a Vaca Tussa. A equipe teve nota geral 19.200 nas 2 apresentações com mãos livres. A gente chegou a mostrar aqui no Manhã no Ar, você lembra, né? O treinamento, a preparação dessas nossas estrelinhas. Quase 30 horas por semana, muita coisa, gente. Elas se esforçaram, treinaram, uma prova aí de que com esforço e dedicação todos nós conseguimos bons resultados. Estamos todos muito orgulhosos, viu, meninas? A delegação desembarca na nossa capital na terça-feira, amanhã, trazendo aí essa conquista. Parabéns desde já. Olha só, são 7 horas e 51 minutos. A gente agradece muitíssimo a sua companhia. Te convida para continuar com a gente. Agora tem Fala Brasil, logo depois tem Hoje em Dia. Às 11 tem Magazine, meio-dia tem Alô Amazonas, com Wilson Lima, com Pepinho, com Guma, com toda a trupe. Eu e você temos aquele encontro marcado de todas as manhãs, às 6 em ponto, aqui no Manhã no Ar. E eu te convido para continuar com a gente também no A Crítica Play. Você que acompanha a gente pela internet ou pelo seu celular, pelo seu tablet, continue com a gente que a gente tem mais material, mais conversa aqui para você. E amanhã, às 6 em ponto, a gente volta nesse espaço TV A Crítica Record. Obrigada, gente. Até lá. Tchau, tchau.